A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial. Hoje, 18 de abril de 2020, um sábado maravilhoso. Foi um dia ensolarado e agora à tarde uma chuvinha refrescante. Muita bênção do Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, amado, não só hoje, mas para sempre, a todos os amados do Pai Celestial. Hoje, nós, na segunda leitura, já está à noite, né? Já escureceu, mas ainda é dia 18. Aí nós vamos ler Números, capítulo 1, do 28 até o último versículo, que é o de 54. Por isso nós estamos dividindo a leitura para não ficar muito extensa, né? E depois nós vamos estar lendo o Números capítulo 2, vamos ver até onde o celular vai, né? Tem dia que ele está meio preguiçoso, mas vamos lendo para a glória de Deus. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel, todos os contados, pois, foram 603.550.
Que maravilha, né, amados? Nessa altura aqui, olha, quantos homens já acima de 20 anos, isso sem contar mulheres e crianças. 603.550 homens. É muita gente, né? São muitos homens. Se a gente multiplicar isso aqui para uma mulher e uma criança para cada um desses maiorais, a gente vai ter mais de 2 milhões de pessoas no deserto, sem infraestrutura, sem nada. E mesmo assim o nosso Deus os ensinava as higienes, tudo nos mínimos detalhes para aquele povo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus ordeiro. Isso é de se admirar. Uma multidão que conta aqui na palavra, e não havia peste entre eles, porque em tudo o Senhor os ensinava. E Ele continua nos ensinando, amados. Se tão somente a gente der lugar a esta palavra, a gente erra, eu vou falar, bem menos. Se a gente der lugar, a gente erra bem menos. 100% eu acho um tanto quanto complicado, porque a gente é cheio de defeito. Mas, bem menos eu tenho certeza que a gente vai errar. Se a gente acertasse mesmo ali o alvo certinho, seria 100%. Mas somos falhos, somos cheios de defeito. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim, fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Vamos começando aqui o capítulo 2, vou dar só uma olhadinha, estamos em 8 minutos, vamos poder ir até 12 minutos. A ordem das tribos no acampamento. Por mais perto, porque a luzinha que está nos ajudando, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 74.600.
E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizidai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Rubem foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá da tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, a Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Asser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Então, aqui já deu 30 versículos. Deixa eu olhar aí. Nós vamos ter que parar, porque senão fica muito extensa, né, a leitura. Mas parecendo que é uma leitura, assim, um tanto quanto difícil, porém, sabe o que isso traz para nós? Nos remete para os nossos dias atuais? Simplesmente, o nosso Deus é um Deus ordeiro, não é Deus de confusão.
Aqui ele dá os mínimos detalhes de cada esquadrão, de cada tribo, qual que vai ser o primeiro a sair, qual que vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro, e aí vai embora. Amados, isso é muito lindo. Isso traz para nós que nosso Deus é Deus ordeiro, Ele gosta de ordem. Dentro da nossa casa precisamos ter ordem, ter limpeza, ter organização, porque Deus não se agrada de desorganização. Vamos organizar bem a nossa vida, a nossa casa. Quando a gente chega na casa de uma pessoa, logo a gente se percebe. É assim, perceptível. Se a vida dela é arrumada ou não, pela casa dela. Não importa se é uma casa simples, se é uma casa de um poder aquisitivo melhor, não importa. A gente vê tudo certinho, tudo no lugar, tudo bonitinho, sabe que a vida da pessoa é arrumada na presença de Deus. Agora, quando você vê tudo bagunçado, sabe, que tem que estar no lugar, está em outro e vice-versa, aí pode saber, a vida da pessoa é bagunçada. Então, e o nosso Deus é Deus ordeiro. Vamos aprender com esse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando de uma maneira gloriosa. Que amanhã, em nome de Jesus, nós já vamos estar lendo, já terminando o capítulo 2 de Números e entrando já no capítulo 3. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre a tua vida para sempre. E está triste? Entra na presença do Senhor. Que na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Fique na paz do Senhor, uma noite de bênção, uma noite de paz na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém?